Agora, vamos falar de política internacional, porque o governo de Donald Trump passa a focar agora mais na América Latina e vai se afastar do papel global, transferindo responsabilidades para aliados, segundo a nova estratégia de política externa publicada pela Casa Branca. Agora a gente vai receber para conversar sobre esse assunto o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre. Essa estratégia, professor, da Casa Branca tem muito a ver com o aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela e essa bandeira levantada, né, por Donald Trump no combate ao narcoterrorismo, né, aos narcotraficantes, e esse olhar para a América Latina também. Vamos lembrar que a gente fala num momento em que o Brasil acabou estreitando relações com Donald Trump. Lula e Trump começaram uma relação mais amigável, podemos dizer assim. Então, realmente, esse olhar está mais focado para cá agora, né? Veja, é uma questão importante para os Estados Unidos, que toda vez que eles pretendem ter algum tipo de ação militar, sempre vai se basear naquele discurso do bem contra o mal. Então, se cria o eixo do mal, se cria a questão de armas de destruição em massa, como se viu no Iraque. Então, existe sempre este argumento como uma forma de tentar aí seduzir a opinião pública norte-americana no sentido de apoiar o presidente. No caso da Venezuela, nós observamos isso, não é? Justamente criar aí, todo mundo, e daqui não se está querendo legitimar o regime que você tem na Venezuela já há muitos anos, que tem levado o país a uma situação depauperável, de muita pobreza e extremamente complicada, mas o fato é de que você alegar a questão do narcotráfico para a Venezuela, que nem é uma grande produtora, que é somente para fazer o transshipment, né? Você trocar ali a embarcação, é aí um exagero, justamente com a tentativa de justificar qualquer tipo de ação, e isso não encontra nenhuma guarida dentro do direito internacional. Mas o fato é de que os Estados Unidos se deram conta de alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, aquele peso dos Estados Unidos em algumas regiões do mundo diminuiu. Eles observaram que precisam aí ter algum tipo de hegemonia, pelo menos na sua própria região, para conseguir continuar a projetar poder globalmente falando. Porque o que nós observamos, por exemplo, é que na guerra de braço com a China, os Estados Unidos não conseguiram impor ali o que pretendia, e também com a Rússia. Então, Donald Trump começa a olhar e ver que o cenário internacional já não é aquele que os Estados Unidos tinham no passado. E, claro, volta aí a tentar restaurar aquela doutrina Monroe de que a América é para os americanos. O professor, agora, olhando para essa situação envolvendo a própria Venezuela, nós tivemos um pronunciamento do Maduro nessa semana, tentando falar em português ali, saiu um portunhol, mas ele dizendo que o Brasil tinha que se empenhar também para a manutenção dele no poder. E, por outro lado, surgiram informações de possibilidade de que ele pudesse deixar o país e, a partir daí, os Estados Unidos também deixariam as ameaças. O que é que pode ter de verdade, o que é que pode ser apenas narrativa nesses cenários que a gente acompanhou durante essa semana, professor? A gente sabe há muito tempo, Donato, que a verdade é a última coisa que você encontra nesse tipo de situação. Agora, o Brasil deve, por postura, não adotar qualquer tipo de interferência nos assuntos domésticos da Venezuela, embora nós tenhamos e soframos as consequências desses vários anos do chavismo e do madurismo, justamente com este fluxo de imigrantes para o Brasil, e que tem sido problemático para o país, e não só para nós, para toda a região nesse processo todo. Mas o Maduro busca aí, neste momento, algum tipo de apoio. E a questão a questão do apoio deveria ser prestada não a Maduro nesta situação, porque nós sabemos que não valeria a pena fazer esse tipo de coisa, mas ao fato de que o governo norte-americano, simplesmente num ato unilateral, decidiu bloquear o espaço aéreo da Venezuela. E se faz isso com a Venezuela, isso pode ser feito com qualquer país, inclusive com o Brasil, no futuro, se houver aí algum tipo de discordância. Então, isto é uma afronta quando nós olhamos na questão do direito internacional.
E claro que Maduro, nesse processo todo, apela para todo e qualquer santo que possa lhe dar algum tipo de apoio, e o Brasil é um país importante na região. O Brasil tem aí uma preponderância regional em razão do seu tamanho, do fato de ter um exército, de ter uma economia forte, que é um parceiro importante aí que garantiu Chávez quando teve seus problemas com a Colômbia e que também foi aí um arrimo para muitas das situações que a Venezuela enfrentou justamente por causa de uma compatibilidade política com o governo do presidente Lula. Mas o fato é de que Maduro saindo ou não, a situação da Venezuela é crítica e o pior de tudo é que não se sabe exatamente como vai ficar o dia seguinte. Quando você vai numa loja, Nonato, e você quebra alguma coisa, você automaticamente se torna proprietário daquilo. E é isso que acontece. Ao se quebrar a ordem institucional da Venezuela, por pior que seja, nós não sabemos como vai ser o dia seguinte, e a certeza é, considerando aquilo que nós observamos em outros lugares, o dia seguinte tende a ser muito pior, justamente porque os Estados Unidos agem em determinados momentos, talvez aí por uma questão meramente de política doméstica, e simplesmente depois abandonam o barco, como fizeram no Afeganistão e em outras partes do mundo. E este que é um grande problema. Isso não é uma questão só contra os Estados Unidos nesse processo todo, mas é uma preocupação que a gente tem de ter com qualquer tipo de interferência em assuntos domésticos de outros países. Muito obrigada, professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas. Prazer conversar com vocês sempre.